Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate, dessa reflexão. Obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, em especial os companheiros palmeirenses que vão raciocinar sobre o que eu vou dizer acerca do Abel e vão concordar comigo ou discordarem, mas vão deixar a sua opinião, porque eu quero saber o que você está pensando. Se você gostar da minha explanação, se você gostar do que eu vou dizer para vocês, vocês deixam um like e se inscrevam no canal. Mas o ideal seria que vocês realmente contribuíssem e mostrassem para mim, eu vou ler o teu comentário, se eu tenho razão ou não no que eu estou pensando aqui. Semana tensa, todos nós mergulhados num terreno de tensão que faz mal, obviamente, à nossa saúde. O futebol vai ser abrilhantado com uma final entre as duas melhores, indiscutivelmente, equipes do futebol brasileiro já há alguns anos. Não que se trate de um processo de espanholização, ou seja, Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Real Madrid, mas de fato esses clubes estão sempre competindo, perdem outras taças, é verdade, mas Palmeiras e Flamengo são sempre iniciados, eu diria, mentalmente, acerca das suas condições de vencerem as competições do ano inteiro, no início, no seu início. Todo mundo pensa sempre em Flamengo e Palmeiras. E não estão errados, basta que vocês vejam aí as conquistas dos últimos anos, que vocês vão ter a certeza absoluta disso. Então, eu, mesmo mergulhado no momento de tensão, quero analisar aqui o Abel. O Abel é carismático. Aí você vai dizer assim, por que carismático? Porque ele põe ali o time todo para jogar com ele. Ele faz amar e faz odiar. O Abel é sempre muito polêmico. Tem pessoas que adoram o Abel, outras vezes detestam. Eu mesmo digo assim, caramba, o Abel é um cara importante para o futebol brasileiro. E como rubro-negro, se eu for pensar só como rubro-negro, obviamente que eu vou querer que ele saia, porque se ele sair, o Palmeiras vai entrar numa derrocada, não tem nenhuma dúvida disso. Portanto, erra ali o torcedor palmeirense quando xinga o Abel no estádio, quando pede a saída do Abel, independente de eu respeitar a opinião dessas pessoas que fazem. Acho que elas não raciocinaram ainda como seria difícil a entrada de um outro treinador depois de 5 anos de um treinador vitorioso. Então eu, como rubro-negro, até queria, mas como futebolista, não. Porque o Abel vai fazer falta aqui no futebol brasileiro. As polêmicas às quais ele se envolve, o seu comportamento, por muitas das vezes entendido como pernóstico dentro do campo, as suas demagogias. Outro dia mesmo, ele falando ali sobre educação, sobre o exemplo que o futebol transmite, e ele é o primeiro a xingar os juízes, a chutar as câmeras das redes de televisão, ou seja, ele é o primeiro a tomar o celular de um repórter, e não é possível que ele entenda que isso realmente seja exemplar, assim como ele também não vai entender que acaba sendo demagogo no momento em que ele fala tanto de educação, de respeito, e ele próprio incorre nessas atitudes de desrespeito. Então, essas coisas todas, somadas a uma condição psicológica que ele tem, que eu gosto, que eu acho que tem que ser do não conformismo com a derrota, por algumas vezes o faz cegar, ou seja, ele não consegue enxergar que os defeitos estão na sua própria equipe, na forma como essa equipe sempre joga, e que às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado. Eu, por exemplo, acho que o melhor jogador do jogo do Palmeiras contra o Mirassol foi o Walter. Eu acho que o Brazão foi o goleiro que foi o jogador da partida contra o Santos que mais se destacou. Eu acho que o goleiro do Vitória foi muito bem. Esse jogo agora contra o Fluminense, não, o Fluminense foi melhor, mas mesmo assim é um time que não desiste, é um time que está brigando ali até o final, é um time que sai exausto dentro de campo. Isso aí, obviamente, é uma condição ofertada por ele. Mas espera aí, ele dá uma entrevista e dizer que esse campeonato já está entregue, me permite a seguinte reflexão.
E não tem como você conjecturar diferente. A primeira é que o campeonato não acabou. O Flamengo tem 4 pontos na frente, mas tem jogos difíceis. E tem 9 ainda em disputa. É uma vantagem considerável? É. Mas é algo reversível? Claro, vai ser a primeira vez que acontece isso no futebol? De jeito nenhum. E o Abel sabe que, eventualmente, o Flamengo acaba ali entregando algumas jogadas para o adversário. Ele sabe o que pode acontecer, mas ele cria ali uma narrativa de que já desistiu do campeonato, e ele não desistiu do campeonato porque isso aí não é intrínseco ao comportamento, ao pensamento dele, não é isso que ele ensina para o futebol brasileiro, e realmente ensina muito bem, ou seja, jamais desistir. Então, o que ele faz? Ele cria essa narrativa derrotista para que o outro clube relaxe. E aí você vê que quando ele fala isso, e tudo que ele fala gera repercussão, imediatamente a mídia replicou isso como algo negativo. Jornalistas importantes, jornalistas experientes caindo ali nessa retórica dele de que o campeonato já acabou, e ele sabe que não acabou. Então, como é que pode ser possível? Eu não vou falar o nome aqui, mas jornalistas importantes, como é que pode ser possível entregar os pontos, ainda tem 9 em disputa, eu quero aqui criticar o Abel, etc., como se na verdade ele estivesse falando a verdade. Ele não está falando a verdade, ele sabe muito bem que o campeonato está sendo disputado ainda. Mas quando ele fala também de que depois ele vai falar sobre o campeonato e que esse campeonato já foi entregue, ele permite, eu diria assim, ilações muito perigosas a respeito da idoneidade dos clubes do Brasil. Ele permite ali reflexões sobre a idoneidade das instituições que regulam o futebol no Brasil, e eu acho até que eu próprio, por algumas vezes, acabo também promovendo essas ilações, mas ele tem um peso muito grande, e nessa altura do campeonato é algo que obviamente vai repercutir muito mal, porque ele fala sem provas, então ele acaba ali virando um John Textor, onde ele vai apresentar indícios, mas não vai apresentar provas cabais. Até porque eu diria para vocês que é muito difícil você falar sobre algumas situações equivocadas no futebol, marcações erradas, sem que na verdade você inclua o Palmeiras dentro desse bojo também de algumas marcações a seu favor, que acabaram suscitando polêmicas. Então, são duas coisas que ele faz. Uma muito perigosa, que é aquela perigosa para nós, que é aquela de que o Palmeiras já desistiu do campeonato, não vai desistir, vocês vão ver como eles vão jogar contra o Grêmio. Eles sabem que o Flamengo tem um jogo difícil contra o Galo. Hoje mesmo eu estava vendo na mídia a torcida do Galo reclamando bastante de que o Galo havia perdido ali a final da Sul-Americana e que a desgraça do Flamengo poderia ser campeão novamente na Arena MRV, ou seja, no campo deles. Então, o Galo vai fazer de tudo para evitar isso, de tudo, porque ele não vai querer que o Flamengo seja campeão ali outra vez. Eu quero lembrar para vocês da rivalidade histórica desses dois clubes. O Galo vai dar a vida dentro do campo. E do outro lado você também tem um clube que precisa sacramentar a sua estada no Campeonato Brasileiro do ano que vem na Série A, que é o Grêmio. O Grêmio tem aspirações ainda. E eu acho até que o Mano Menezes, eu diria, vai concentrar suas energias para o jogo contra o Palmeiras. Então são dois jogos realmente muito difíceis, onde tudo pode acontecer. Se, por exemplo, o Palmeiras ganha do Grêmio, que não seria um resultado incomum, e o Flamengo perde lá na Arena MRV, que também não seria um resultado tão surpreendente assim, principalmente porque o Flamengo vai jogar no sábado contra o Palmeiras, o campeonato ali acaba ficando com a diferença só de 1 ponto. Então ele sabe muito bem disso. E eu quero aqui dizer a você, companheiro rubro-negro, que já está comemorando o título, que não faça, porque depende muito do jogo de terça-feira agora também. Depende de outros jogos, são 9 pontos. Essa história, ela, no meu entendimento, é falaciosa. Ele cria aquilo ali
e muitos caíram. Agora, será que o Felipe Luiz caiu nessa também? Porque nós vamos ter que poupar alguns jogadores para o jogo de sábado. Não dá para perceber o Flamengo hoje sem o Jorginho e o De Arrascaeta dentro de campo. Será que os dois vão jogar? Será que eles vão entrar no início da partida? Será que o Felipe Luiz vai arriscar isso? Será que ele não vai entender de novo que tem outros jogadores que possam substituí-los e não podem substituí-los porque isso ficou provado aí ao longo do tempo? Então, tudo isso aí, por óbvio, tem ali uma pretensão do Abel, quando ele diz que o campeonato está entregue, uma pretensão imediatista, que é a de arrefecer os ânimos e a concentração do Flamengo, e ao mesmo tempo já preparando, caso perca, uma desculpa que seria extracampo para poder justificar o segundo ano que o Palmeiras vai ficar sem ganhar nada. Vocês entenderam? Então, tem que prestar bem atenção nas argumentações do Abel, porque elas são falaciosas também. E isso faz parte de um perfil que gera polêmica e que, mesmo com essas agruras, acaba sendo interpretado por mim como, eu diria assim, necessário para o futebol, porque o futebol precisa dessas polêmicas. Hoje em dia está todo mundo muito certinho, os jogadores têm medo de falar as coisas. Recentemente o John Kennedy, do Fluminense, disse que ia marcar 2 gols contra o Flamengo, que o Flamengo ia perder o jogo. Aí muita gente criticou, tudo é soberba, não tem mais aquelas provocações. O futebol tá chato pra caramba, e se nós perdermos mais um personagem desse, ou seja, desses que criam polêmicas, eu acho que o futebol brasileiro vai se esvaziando cada vez mais de emoção. Então o Abel é muito importante. Sinceramente, como futebolista, eu não quero que ele saia do Palmeiras. Essas polêmicas precisam continuar, mas eu diria para vocês, é preciso prestar atenção naquilo que ele fala, é preciso entender o que ele pretende quando emite aí algumas declarações que acabam gerando impacto, viu? Então ele subliminarmente, para mim, ele quer arrefecer ânimos do time do Flamengo e, ao mesmo tempo, eu diria, no médio prazo, encontrar uma justificativa que lhe permita apresentar as suas escusas ali por ter perdido mais uma vez e não ter vencido durante 2 anos seguidos. O que não aconteceu ainda, porque tanto o Flamengo pode ganhar as duas, como o Palmeiras pode ganhar as 2 competições. E as equipes podem até dividir um campeonato para um e um outro campeonato para outra. Porque, como eu digo a vocês, são as 2 melhores equipes do futebol brasileiro. Então hoje, segunda-feira, eu quero dizer para vocês, não tem nada decidido. Nada. Não vamos cair em narrativa aí de que nós já ganhamos alguma coisa, porque isso não é verdade. Um grande abraço para vocês. Mais tarde tem a live. Deixa o like aí. Se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo. E, sobretudo, deixa a tua opinião. Eu quero saber o que você pensa. Saudações rubro-negra, meus amigos!